Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. E hoje a gente está começando mais uma nova série que é do Stamp 2 ao Stamp 1. É isso mesmo. Então a gente está aqui junto com a M2 Academy para essa série aí que vai contar histórias de brasileiros que chegaram aqui na Irlanda como estudantes e hoje tem o tão sonhado visto de trabalho. Então é isso aí, ó. Para começar, a gente tem uma presença especial aqui da Sara Alves. E aí, Sara? Tudo jóia? Tudo bem? Obrigadão pela oportunidade de estar aqui. A Sara, ela é engenheira civil. Isso, engenheira civil por formação lá no Brasil. Isso aí, hoje está trabalhando na área aqui. E a gente vai contar como é que foi esse processo. Sim, um longo processo. Isso aí. E ajudando a gente aqui também nas perguntas e dando insights aqui de como funciona, né, a busca por emprego, currículo e tudo mais, né, que envolve essa área. A gente está aqui com a Marcela Menezes remotamente da M2 Academy. E aí, Marcela? Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Obrigada, Fê, pela oportunidade. Obrigada aí pela oportunidade de ter trazido a Sara, que é uma cliente mais que querida. Obrigada, tá, Sara, por ter aceito o convite. É isso aí. Então, mais para o final, a gente vai contar um pouco mais da M2 Academy, mas só para você saber aí, você que está assistindo, tiver dúvidas na procura do emprego, currículo, LinkedIn e preparação também, né, Marcela, para as entrevistas, tem um link aqui na descrição, que aí você vai falar com a M2. Perfeitamente, estamos aqui para ajudar. Nosso foco é ajudar o brasileiro e também os Spanishes, né? Que sempre estão com os brasileiros, que têm formação no seu país de origem, não sabe como ingressar na sua área de formação na Irlanda, e a gente entra aí com todo o processo, desde o currículo, LinkedIn, cover letter, preparação para a entrevista, no quesito do inglês, toda a parte de assessoria de visto, consultoria, tudo que vocês precisam, realmente assim, uma ponte entre você e a empresa dentro da sua área de formação. A M2 Academy vem para linkar os dois. Estamos aqui para isso. É isso aí. Então, ó, só para dizer, né, o link é boulderpodcast.com/M2. Então, tá certo. Vamos pro nosso papo agora com a Sara. E aí, Sara, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Conta um pouquinho aí, Sara, o que é que você fazia no Brasil? Você já estava trabalhando lá com engenharia, né? Sim, na verdade eu sempre trabalhei com engenharia. Eu sou engenheira civil, tenho mais de 15 anos de experiência na minha área, porque antes de ser engenheira civil eu era técnica em edificações, formada pelo IFRN. Então eu sempre trabalhei na minha área, nunca saí do ensino médio e já fui para a área. Só que no Brasil eu estava passando por um momento meio que delicado com a empresa que eu estava trabalhando, que ela estava meio que sem condições de me pagar, com salários atrasados, então eu estava frustrada, financeiramente, principalmente. E eu estava no desejo de alguma mudança, né? Eu sempre tive o sonho de aprender inglês, desde adolescente. Eu não sei de onde eu tenho isso, porque meus pais eu sou de família muito humilde e nenhum deles me colocou nesse meio cultural da língua inglesa. Não era uma prioridade na época? Não. Para meus pais, o sucesso era você passar num concurso público e ser funcionária pública. Era isso. Nem pensar em faculdade. Mas eu sempre tive essa ligação com o inglês. Porém, eu nunca tive condições, né? Meus pais nunca tiveram condições de pagar um curso de inglês. E eu até, depois de adulta, eu também não tive condições. Eu casei, me separei, fui mãe e acabei sendo mãe solteira de um filho especial. E, enfim, guardei esse sonho na gaveta, deixei ele para lá, né? Mas eu sempre... quando você gosta de uma coisa, você sempre tem a ligação, né? Então, eu meio que desenvolvi uma forma de estudar autodidata. Então, eu aprendi sozinha, né? Com filmes, com vídeos, videoclipe, com música. Você aprendeu inglês sozinha? Sozinha. Obviamente, eu não era fluente, mas eu tinha um rico vocabulário, podemos dizer assim. Eu também não tinha com quem praticar pronúncia, mas eu entendia alguma coisa, digamos assim. E
Então, em dezembro de 2021, meu filho faleceu. Caramba. Foi para os braços do pai e com o falecimento dele, eu reacendeu em mim a necessidade da mudança real, né? Eu não tinha mais o que me prendesse à responsabilidade, né? Obviamente eu tenho família, tenho minha mãe, tenho meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, mas eu não tinha mais aquela responsabilidade. E uma das terapeutas do meu filho, que me apresentou a Irlanda, né? Porque era um sonho dela, ainda é um sonho dela. Ela ainda não conseguiu vir para cá e ela me falou da Irlanda, né? Sobre o intercâmbio da Irlanda. E eu perguntei por que a Irlanda, né? A gente sabe que a Irlanda existe, mas eu não sabia que língua que se falava. E aí eu fui perguntando a ela como que era esse intercâmbio. Aí ela me explicou que a vantagem da Irlanda seria a possibilidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Nossa, aí eu fiquei, né? Os olhinhos começaram a brilhar, porque eu comecei a enxergar uma possibilidade. Isso meu filho ainda era vivo. Mas eu estava analisando as possibilidades de fazer um intercâmbio curto, 3 meses, né? 6 meses, não 3 ou 4 meses. Mas eu não tinha coragem de deixar meu filho lá. Então, quando meu filho faleceu, aí essa vontade, como eu disse anteriormente, essa vontade reacendeu. Juntou com a minha frustração em relação à situação financeira. E eu decidi, no meio do luto, recomeçar a minha vida aqui como intercambista. Porém, quando eu comecei a fazer as pesquisas da Irlanda, pesquisa de escola, eu também pesquisei sobre a minha profissão. E eu vi que era maravilhoso, né? Critical skills e que dava visto. E isso foi mais um empurrão, mais um motivo para fechar a minha decisão. Você viu que, apesar de tudo que estava acontecendo, Sim. Você tinha uma nova chance de ter uma mudança de vida. Sim, na época que isso aconteceu, eu estava na crise imobiliária, estava terrível a crise imobiliária. Então, eu sabia que eu ia vir e não ia ter onde morar, né? As pessoas me perguntavam, mas você vai morar onde? Não sei, Deus proverá. Uhum. Era tipo assim. Então, mas eu enxerguei além, né? Eu coloquei o meu foco na minha profissão. Eu vou como intercambista, porque eu preciso realmente aprender o inglês, né? Tem esse sonho. E depois que eu aprender inglês, eu consegui entrar na minha profissão. Que eu amo minha profissão. Eu não estava disposta a abandonar a minha profissão. Eu queria mudar de vida, mas continuar na minha profissão. E foi interessante isso, que você já sabia dessa possibilidade. Sabia que era uma possibilidade alta. Sim. Você tinha um plano B? Não, não, Felipe, eu saí de lá e as pessoas me perguntavam, minha filha me perguntava, e se não der certo? Vai dar certo, tem que dar certo. Eu não tenho a opção de não dar certo, eu não tenho a opção de errar, vai ter que dar certo. Então eu vim muito decidida e muito focada. Então fechei com a escola, vim com um visto de intercambista, né? Comecei no beginner, minha primeira aula eu fiz questão de começar. Como era um sonho aprender inglês, então na aula no teste de nivelamento eu disse, não, eu quero ir para o beginner, eu quero aprender o alfabeto bonitinho lá, quero começar realmente do zero, eu quero vivenciar isso tudo aqui da escola, que é um sonho. Então, assim foi, né? Comecei no beginner e no meu começo, quando eu cheguei aqui, eu vim um mês antes das aulas começarem por causa da crise da imobiliária. Eu fiquei com medo e eu antecipei a minha vinda com medo de não ter onde morar, né? Então, eu tive tempo para procurar emprego também, né? Eu fiquei 15 dias no hostel e depois com 13 dias eu consegui uma acomodação temporária. 40 dias nessa acomodação temporária. Nesse meio, quando eu saí do hostel, eu já comecei a procurar emprego. E aí, o meu primeiro emprego foi como cleaner, numa rede de restaurantes árabe, e na verdade, eu comecei como deep cleaner, já fui logo pro pesado, foi. Porém, era cash in hand.
E eu não tinha PPS, né? O estudante, quando chega aqui, tem aquele problema de que não tem a documentação para trabalhar. Então, eu dei graças a Deus que consegui esse cash hand, porque recebia o meu dinheirinho todo, né? Só para a gente entender um pouco como é que você estava se sentindo aí, porque você era engenheira. Sim. Como é que foi essa mudança, assim, de você ter a sua posição lá, que é uma posição de prestígio, Sim. chegar aqui e você ser cleaner, né? Limpar. Olha, Felipe, eu nunca tive problema com isso, porque é um recomeço. Então, quem quer recomeçar tem que estar disposto a dar alguns passos para trás. E eu sabia que eu precisava fazer isso para lá na frente alcançar a minha posição. Ainda não alcancei a minha posição de engenheira com experiência aqui no Brasil. Eu sou uma das mais experiências na minha especialização, que é orçamentos e licitações. Aqui eu ainda não sou, né? É como se eu fosse uma estagiária aqui. Mas eu nunca tive problema com isso, eu não tinha vergonha. Eu dizia, estou trabalhando, estou limpando o banheiro, sim, dos restaurantes, não vejo problema, não tira foto. De boas, nunca tive esse problema, não. Porque eu sei, na minha cabeça aquilo é temporário e eu vou conseguir chegar onde eu quero, entendeu? Eu sempre tive disposta a fazer isso. Nunca tive problema, não, com isso, não. Posso dar uma palavrinha, gente? Pode sim, Marcelo. Tá, e aí é com muito carinho, né, que eu falo para todos que estão assistindo, porque eu estou aí 6 anos, né, na frente desse atendimento, né, e é um por um, então eu conheço a história de milhares de brasileiros e eu sei como vocês chegam até aqui, sabe? E assim, um diferencial da Sara, e eu vejo que todos os brasileiros, os Spanishes também, né, que conseguem mesmo a posição e conseguem até rápido, o diferencial deles é esse mindset, sabe? É esse pensamento de, cara, já é meu, eu vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui fora da área, seja um cleaner, seja housekeeping, é só temporário até eu entender a dinâmica do país, ajustar o que eu tenho que ajustar e daqui a pouco eu estou na minha área. E aí eu tenho uma frase assim, né? Algo assim que eu sempre penso. Por exemplo, se você vai num banco e você deposita um cheque, né? Hoje nem se usa mais cheque, mas se você deposita um cheque numa cesta, você sabe que você vai conseguir sacar aquele dinheiro na segunda, né? Mas, cara, é certeza que o teu cheque que você colocou lá no banco, na segunda-feira você vai lá e você vai sacar o teu dinheiro. E é mais ou menos assim que a gente tem que pensar quando você quer uma posição dentro de um outro país. Você chegou no ano X, por exemplo, é saber que, sei lá, dentro dos seus primeiros 8 meses do primeiro visto, ou quiçá até, né, na segunda renovação, dependendo do nível de inglês, saber que depois desse período você sim vai estar na sua área, se a sua área for uma área que tem chance de ter um visto de trabalho como é engenharia, enfim, tantas outras profissões, né? Essa certeza acalma muito o coração de um Stamp 2, porque aquele Stamp 2 que, cara, não sei, não é para mim, não vou conseguir, ele não consegue mesmo. Então vocês têm que alinhar, isso é só um conselho. Alinha a mente de vocês com o que vocês querem, se sabe que tem como, cara, eu sei que eu posso, tá? Então só descobre quem pode me ajudar, como eu vou fazer, o que eu tenho que fazer e esperar que no tempo certo vai chegar, tá? É só aí uma palavrinha para os Stamp Shows. E eu acho que essa experiência de você pegar no pesado mesmo, não estou dizendo que o seu trabalho no Brasil fosse leve, mas eu digo assim, você pegar ali no pesado, dar uma limpeza e tal, eu acho que te dava até mais gás, né? Sim, de com continuar. certeza. Você não tem noção do quanto que agrega. Não falo pelo trabalho braçal em si, mas a experiência, o amadurecimento, enfim, envolve muita coisa, né? Você conhece outros trabalhos, né? Então, você amadurece muito. Parece mentira, mas como assim cleaner vai agregar em alguma coisa? Agrega sim, com certeza. E aí, naquele período, o seu inglês ainda estava engatinhado? Eu não falava. É aquela coisa, eu sabia tudo aqui, mas não saía. Aquela trava, né, básica. Então, na escola, eu vim focada em, primeiro, aprender o inglês, né? Porque para conseguir um emprego, eu precisava ter o inglês. Então, eu não vim pensando em viagem, eu não vim pensando em fazer dinheiro, eu vim focada em estudar.
E eu fiz, assim eu fiz. Eu cheguei aqui no período das férias, né, que podia fazer as 40 horas. Quando podia fazer as 40 horas, eu fazia. Mas eu tentei organizar os meus trabalhos de modo que eu ficasse com as semanas, a noite livre para estudar. Então, além das 3 horas que eu passava na escola, todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu estudava em casa também. É importante também você ter Sim, esse foco, né? com certeza, com certeza. E assim, aqui a vida, a vida na Irlanda, ela te tira muito do foco. Se você não estiver focada, é dinheiro, é poder de compra, que é fácil, é viagem. Você vê seus amigos tudo curtindo, tudo pra balada, festa, viajando, conhecendo a Europa, comprando o iPhone. Até hoje eu ainda tô com meu iPhone do 2018, ainda não troquei. Mas é isso, eu vim muito focada e eu não me permiti sair desse foco. E a Irlanda, ela tem tudo para você sair do foco. O dinheiro é fácil de se ganhar. Vocês já devem ter ouvido que a gente, estudante, trabalha 60 horas por semana para ganhar muito dinheiro. Então, eu não quis isso para mim, né? Meu foco era realmente o trabalho. Então, eu trabalhava o inglês. Eu trabalhava o necessário para sobreviver aqui. Aí eu consegui, depois que eu fui para acomodação temporária, eu consegui o meu emprego definitivo, né, no aeroporto, como catering assistant da Emirates. É trabalhando com cozinha, né? É como se fosse auxiliar de chefe, né? Montando as refeições dos voos da Emirates, os voos que iam para Dubai. Classe econômica, classe executiva, né? Primeira classe. E esse foi o meu emprego definitivo, né? Aí com 2 dias que eu consegui esse emprego, eu fazendo ainda o treinamento, eu peguei Covid. Ixi. Peguei Covid, né? Pra ajudar, né? Pra ajudar, claro, com certeza. Eu nem acreditei quando eu fiz o teste. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Isso, o dinheiro já estava quase indo, né? Lembra que eu vim antes de começar as aulas, então eu tive umas despesas com remédio aí que eu não estava esperando, né? E ainda sem o PPS. Meu PPS demorou quase 2 meses para sair. Então, aí, aqui, se você não trabalha, né? Obviamente tem contratos que você recebe, mas eu trabalhava por produção. Então, se eu não trabalhasse, eu não recebia. Então, fiquei aí uma semana de molho em casa e morava numa casa. Eu não podia ir para a cozinha para não contaminar ninguém. Aí, ficava pedindo delivery e aí meu dinheiro quase foi embora. Dinheiro acabando cada vez mais. Sim. Aí, depois do Covid, voltamos à vida normal. Aí, esse emprego da Emirates como catering assistant, eu coloquei ele para o final de semana. Shift de sábado e domingo. 10 horas cada dia, para ter a semana livre. Eu fazia os cleaners na semana de manhã, ia para a escola à tarde, mas a minha noite era livre. E assim eu segui por toda a primeira renovação, né? E é muito importante isso, né, Marcela? Porque tem muita gente que se perde nos trabalhos, Sim. Faz tudo, e aí, quando chega no momento que, por exemplo, o visto está acabando, Sim. A pessoa fica com medo porque não está confiante no inglês. Exatamente. Né? Exatamente. Acontece muito isso. E eu sempre falo para o pessoal exatamente o que a Sara falou, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas que saem do Brasil saem por N motivos, né? E aí, às vezes, sai por uma repressão, sai de um casamento, sai de um relacionamento, sai de um trabalho muito estressante, sai de um burnout, e aí vai para a Irlanda e aí vê total oportunidade de diversão e descanso. Aí começam as viagens, começam as baladas, começam as festas, começa, enfim, né? Toda aquela vida assim, uma vida sabática. E a pessoa esquece que o tempo do estudante é contado. Ele não tem muito tempo. Então ele tem que ser muito estratégico no começo de falar, vou deixar essa parte prazerosa um pouquinho de lado para eu focar no que importa. E aí sim eu consigo meu emprego que me dá um visto permanente, me dá um salário maior. E aí sim eu posso curtir Europa, posso curtir Irlanda e curtir com mais estilo, porque aí a pessoa também já está ganhando mais, a pessoa está trabalhando tempo comercial, horário comercial, né? Então o estudante, cara, ele não pode se iludir no começo, ele tem que ser bem, bem estratégico, porque o tempo é contado, é limitado, né? A Sara foi bem estratégica. Principalmente se ela tem essa visão de
longo de prazo carreira, aqui, de querer morar aqui, Sim. né? Ficar na Europa. Sim. Pois é. Exatamente. Então, a minha primeira renovação foi completamente focada nisso, né? E eu, quando eu fui renovar, eu ainda precisava dar uma melhorada no inglês, mas eu, assim, com 10 meses, eu já conseguia falar. Você se sentia confiante Sim, de trocar uma ideia, bater um exatamente, papo. já conseguia, né? Aquele inglês basicão, mas eu conseguia. E eu estava muito ansiosa para conseguir um emprego na minha área. Eu estava com saudade, porque eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Não é discriminando os empregos. Nossa, eu amava trabalhar na Emirates. E amava fazer os cleaners. Parece mentira, mas eu gostava de fazer. Então, aí eu decidi, né? Assim que eu renovei, nas minhas férias, antes de começar a segunda renovação, eu decidi começar a focar na aplicação, né, para a minha área. A estudar, analisar as vagas, ver como é que tá, se tá bom, se tá ruim, se tem em Dublin, se tem em Limerick, Cork. E aí o primeiro passo para isso seria contratar uma pessoa para converter, fazer a formatação do currículo e padronizar o LinkedIn, né? E aí eu paguei uma pessoa para fazer isso. E quando ele me retornou, eu comecei a aplicação através do LinkedIn, nas vagas que eu vinha pelo LinkedIn. Depois da aplicação das vagas, nossa, fiquei super animada, super feliz, que começou lá nas minhas mensagens, os recrutadores atrás de mim. Caramba, eu vou conseguir estar perto, eu acho que é agora. Só que não. E aí eu comecei a bati de frente com a frustração que eu não estava preparada nem para falar com os recrutadores. Então, peraí. Você conseguiu um profissional para ajustar o currículo no LinkedIn. Sim. E as vagas até estavam surgindo. Sim. Você via que o mercado estava aquecido, estava em potencial, estava crescendo. Perfeito. Só que chegava na hora da telefonema, era isso? Eles têm um padrão de ligação, não é uma conversa simples, né? Tem um padrão de perguntas e eu não tinha noção dessas perguntas, né? Era tudo novo para mim. Eu só sabia que tinha muita vaga da minha profissão, mas não sabia como que funcionava o processo seletivo, né? Então, aí eu vi que eu não estava preparada nem para as perguntas dos recrutadores, porque os recrutadores, eles fazem tipo uma mini entrevista, uma entrevista prévia. É uma fase que, antes de chegar na empresa, eles fazem, né? Essa peneirazinha. E eu percebi que eu não estava preparada. E aí eu comecei a me frustrar, porque eu vi que não era tão fácil assim, porque na minha cabeça, Felipe, era assim. Meu currículo é ótimo, eu sei que eu sou um excelente profissional, eu só preciso falar um pouco de inglês, porque eu vejo nos vídeos a galera dizendo que é muito fácil chegar lá, que consegue o visto fácil para vaga de engenheiro. Então eu achava que eles iam olhar meu currículo e dizer assim, olha, ela é muito boa, vamos contratar ela, assim. Eu achava que era simples assim, né? E aí veio essa frustração para mim, que eu não conseguia me comunicar por telefone. Para quem está aprendendo inglês, a conversa por telefone, ela é um pouco tensa. É diferente você tá olhando a face da pessoa e você vê as expressões e tal. E os accents. E eu recebia muita ligação do UK. Nossa, já era tanto sorry que tinha vez que eu desligava na cara de vergonha. Porque eu não conseguia me comunicar. Era falta de confiança. Falta de confiança, falta de inglês, falta de preparo. Era tudo. Eu percebi que eu não estava preparada, né? E aí eu me frustrei e parei da aplicação. Disse, não, isso aqui não vai dar certo, não. Aí... Peraí, deixa eu perguntar a Marcela aqui. Se isso é comum de acontecer, a pessoa tem um currículo top, tem o LinkedIn top, tudo bem feito, tudo ajustado certinho, mas naquela ligação ou na conversa com o recrutador não consegue desenvolver a partir dali.
Sim, eu ia até pedir um minutinho para falar sobre isso. Obrigada, Fê. É. Sim, é super comum. A Sara depois tem um adendo aí do currículo, né, Sara? Tem, tem. Quando eu dei uma revisada no currículo dela, ela vai chegar nessa parte. Mas nessa parte de falar ao telefone é onde o pessoal mais tem medo, né? Porque é exatamente isso. Você não vê a expressão, você não vê a pessoa, o accent é muito diferente, eles não conseguem, sem falar no nervosismo, né? Sim. E aí, por conta do nervosismo, a pessoa já esquece um monte de palavras, já esquece um monte de coisa que ela estava assim É treinada a horrível, falar. gente. E ainda vem o accent, vem tudo mais, a pessoa não consegue. Tanto é, Fê, que a primeira coisa que a gente treina aqui, a gente tem as técnicas certinhas, né? As técnicas que os recrutadores vão aplicar na pessoa. Então a gente fica dentro dessas técnicas para que a pessoa consiga fazer qualquer tipo de entrevista. A primeira técnica é para se falar ao telefone. Então a gente já treina ali o elevator pitch da pessoa, porque quando uma pessoa tem um currículo pronto e um LinkedIn já bem parametrizado, ela vai receber contato de recrutadores, fato. Não adianta ela falar da vida dela, cara, em meia hora tudo bagunçado. Ela vai ter que saber resumir em 2 minutinhos para que o cara compre ela e queira levar ela para uma entrevista. Então a primeira coisa é o quê? Currículo, LinkedIn, um elevator pitch para o telefone. Fez isso, aí a gente vai destrinchando as outras técnicas para que a pessoa consiga passar outras partes, outras etapas do processo seletivo, tá? Mas o maior nervoso do pessoal é o telefone, é o telefone. Mas então não significa que a pessoa fez o currículo LinkedIn já só sentar e só esperar, né? Não é bem assim, Absolutamente né? não, absolutamente não, não porque e aí uma Longe coisa disso. também que eu falo para o pessoal, tem que tomar muito cuidado porque é um mercado comum, né, entre os brasileiros se pagar para fazer currículo e LinkedIn. Quem faz o currículo é um profissional, então ele faz o currículo, cara, é top, nota 10, sabe? E aquela pessoa que ela tá com inglês básico ainda e ela não tem nada de inglês zero, o que que acontece? Ela não consegue falar no mesmo nível que está aquele currículo feito. E Exatamente. quando ela não fala no mesmo nível, isso pode passar como mentira, não está igual. Como assim eu tenho um currículo bom pra caramba e você não consegue, né, destrinchar nada, você não consegue falar nada? Aí eu falo para o pessoal, gente, vocês têm que prezar pela coerência. Pagou para alguém fazer o currículo? Então estude muito bem para que quando o recrutador falar contigo, você fale no mesmo nível que está o teu currículo. Isso é estudo. O nível da pessoa do inglês, se está ali em 3, vai no mínimo para 8, porque ela vai ter que estudar o currículo dela com os termos técnicos, né? Porque senão ela vai perder a oportunidade dela por essa descoerência, sabe? É. Ponto de atenção. É, gente, nossa, era terrível. Foi muita vergonha É. que eu passei nisso aí. Mas eu não sabia, né? Enfim. E aí veio essa frustração, porém eu não desisti. Eu só disse assim, não, eu tenho que achar onde que eu tô errando, né? O que é que tá faltando. Mas eu sabia que não era o nível de inglês, o meu nível de inglês estava adequado para fazer uma entrevista, porém eu precisava me adequar ao padrão das entrevistas. Eles faziam perguntas que eu não tinha noção de como responder aquelas perguntas. E era falta de experiência também ali Claro. de como funciona, Sim, né? sim, sim, sim. Que é completamente diferente do Brasil, né, Felipe? Você tem noção de quantas vezes você passou por isso, de receber ligação? As ligações eu não tenho noção. Foram muitas ligações, né? Porque assim que o meu LinkedIn ficou no padrão, os recrutadores aqui vinham atrás de mim. Mas depois nas ligações, foram muitas ligações, eu não tenho como contar. E as ligações é antes da entrevista, né? Eu só sei o número das entrevistas, as ligações eu realmente não sei, mas foram Mas muitas. há muitas, né? Tipo, era 3 por dia, assim. Eu me programei para fazer 10 aplicações por dia e eu recebia 3, 4 ligações E por é um dia. ótimo número, né? Quando você para pensar, é um ótimo Sim, número de ligações. é sim. Né? Porque você... É por isso que eu não desisti. Apesar de frustrada, eu não desisti, porque eu sabia que ia acontecer. Ou seja, mercado aquecido, LinkedIn top, currículo bem feito e também com bastante experiência. Sim. E aí, como é que foi então para você conseguir seguir? Aí eu conheci a Marcela, né? Eu conversando com os meus amigos, falando das experiências das entrevistas com os recrutadores.
explicando minha frustração com as ligações, com as perguntas. E aí eles me mostraram o Instagram da Marcela, que é focado na preparação para as entrevistas, né? Eu disse, eu acho que é isso que eu tô precisando, né? Aí entrei em contato com a Marcela e aí já foi de cara outra frustração com a Marcela, né? Meu currículo não estava top, meu LinkedIn não estava top, apesar de estar funcionando, entre aspas, não estava top, né? A Marcela, a primeira coisa que ela disse, olha, o seu currículo não tá bom, não. Ainda tinha pontos ali a melhorar. Sim, sim. E aí eu disse, mas como assim? Eu paguei por isso. Fiquei super decepcionada, mas enfim. Aí eu fechei com a Marcela para fazer o curso, né? E ela fez a revisão lá do meu currículo, né? Uma revisão correta dessa vez. E aí comecei o curso, o preparatório dela, que é totalmente focado na parte das entrevistas. E cara, quando eu comecei a fazer o curso, eu dizia, isso é que tava faltando, cara. Isso é tudo que... Porque eu já tinha experiência, né? Só que tava frustrada porque eu não sabia como responder aquelas perguntas e tal. E aí as duas coisas se encaixaram perfeitamente. Era isso que eu tava precisando. Nisso, eu meio que, com essa frustração, pelo fato de não conhecer o processo seletivo, eu meio que perdi uma renovação inteira. Se eu tivesse feito isso do começo, eu teria economizado uma renovação aí. Porque Exatamente. a gente sabe, né, que como a Marcela falou, o seu tempo de estudante, Sim. ele é contagem regressiva Sim. aqui, né? Você pisou aqui, 2 anos contando aqui regressivamente. Então, o quanto antes você começar a se preparar para pensar em mudar, voltar para a sua área, né, ou entrar numa área que dá um visto de trabalho, o quanto antes você começar a pensar nisso, melhor, né, Marcela? Exatamente, quanto antes. E uma outra coisa sempre que eu falo, sabe? Quem tem a sorte de me encontrar ainda quando está no Brasil, é melhor ainda, porque quando chega na Irlanda, a vida é muito dinâmica. E aí é coisa de acomodação, de escola, de banco, de imigração, é tanta coisa que a pessoa não consegue pensar, ela só sobrevive e faz o que tem que ser feito, né? E essa parte, quanto mais cedo já deixa organizado, o currículo, o LinkedIn, tudo certinho, a documentação que precisa, para as profissões que precisam de alguma documentação, já deixar tudo certinho e já começar a aplicar, para que dentro dos primeiros 8 meses, né, que é o primeiro ciclo, a pessoa já começa a receber, né, vagas, já começa ali a ter contato de recrutadores, mesmo que ela não passe nas primeiras, mas são 8 meses que ela tá, cara, já treinando, errando, fazendo, e de repente no finalzinho da primeira, ela não vai para a segunda, ela já consegue. E o dinheiro que ela vai economizar, porque não é barato, né, uma Não, a renovação. gente sabe O que dinheiro que renovação ela é caríssimo. economiza, cara, ela vai receber para trabalhar na área dela e para viver no país. E não vou falar de valores aqui, né? Mas se você comparar o valor que você investe numa escola de inglês ou num profissional que vai cuidar dessa parte profissional, né, de currículo LinkedIn, cara, é muito menor. Então compensa muito. E aí o pessoal precisa ter essa visão, falar, cara, primeiro ciclo eu já vou para cima, independente do meu inglês. É claro que tem áreas que são mais acessíveis, né? Você conseguiu o visto de trabalho, engenharia é uma área bem mais também, mas tem áreas que estão também, apesar de não estarem no mercado tão aquecido, ainda assim é possível. Então é bom você ficar ligado para saber que se há possibilidade, você tem que correr atrás. Exatamente. Uma coisa que eu falo, Fê, só para complementar, eu falo assim para o pessoal, gente, currículo e LinkedIn é como RG e CPF, todo mundo tem que ter. Enquanto você está no Brasil, tá tudo bem, o teu tá em português, porque você está no Brasil. Aí você vai para um país de língua inglesa, qual é o sentido de você manter o seu currículo e o seu LinkedIn em português se você já está transformando a sua vida num outro idioma, né? Então tem que dar tudo organizado. É banco, é PPS, são as outras documentações. Então inclui também currículo, LinkedIn, já deixa tudo no padrão e deixa que a vida, né, vai trazendo as oportunidades. Mas por que eu estaria morando na Irlanda com tudo ainda em português, apontando para o Brasil? A conta não fecha, sabe? Não faz sentido.
E eu achava que isso era básico, que as pessoas iriam entender Não, isso, não. mas não, porque eu já vi gente nos grupos também pedindo, mostrando vagas, né, e pedindo os currículos das pessoas e falando, por favor, mande seu currículo em Em inglês. inglês, E sim. tinha que falar, porque às vezes a pessoa não sabe. Não, é. É. Então, depois que eu conheci o curso da Marcela, foi quando eu me senti mais confiante, né, para a aplicação das vagas e para participar das entrevistas. Até então, eu tinha feito 5 entrevistas, né, 6 entrevistas ao total, e essas 6 entrevistas com empresas, né, tirando as ligações de recrutadores, que eu não sei quantas foram, mas eu tinha feito 5 entrevistas sem sucesso. A minha primeira entrevista foi um caos, foi a maior vergonha da minha vida. Eu estava muito insegura, era um Irish do Countryside, e eu não entendia nada que ele falava, mas porque eu não estava preparada, né? Não é só a questão do inglês, né? Você tem que estar preparada em muitos sentidos. Mas você conseguiu responder? Conta aí pra gente. A Olha, gente não vai dar risada, não, mas a gente vai até aprender. merece, eu nem ligo. Não, eu não conseguia responder. Tipo, eram as perguntas. Para quem já está participando de processo seletivo, né, são perguntas que, tipo, como você se vê daqui a 5 anos, né? Para quem nunca ouviu essa pergunta, no meio de entrevista, o que você vai dizer, cara? É cruel isso. Então, essa foi a minha primeira entrevista. Eu não tinha noção. E ainda não tinha conhecido a Marcela, né? Eu não tinha... Para mim, a pessoa tinha que dizer a verdade, ser sincera do coração. Não é isso que eles querem. Eles não querem que você fale de você, né? A parte pessoal. Eles são focados nessa parte de relações humanas, mas são perguntas técnicas, né? Que tem o modo certo de ser respondido. E eu não sabia, né? Então, no final da entrevista, eu já sabia que eu não ia conseguir o cargo. E aí ele me deu um feedback, né, dizendo, olha, infelizmente não vai dar certo, porque eu preciso de uma pessoa que se comunique melhor. Eu acho que é melhor você voltar para a escola, para se sentir mais segura. Eu tive que me esforçar muito para entender você. Eu gaguejei muito, né? Foi uma mistura de nervosismo, sem saber o que falava. Era minha segunda língua. Era, não, ainda é minha segunda língua. Então, não fluiu, né? A minha primeira entrevista foi um caos. E como é que você... e até a pergunta pode ser para vocês duas. Como é que você não se frustra depois da 5ª rejeição? Marcela? Eu vou deixar essa para Sara responder. Eu só quero falar uma coisa ainda do anterior, né? Sim. Cara, as pessoas respondem cada coisa quando eles perguntam, né? Qual que é a sua visão, 2, 3, Então, 5 menina, anos? eu E o nem pessoal lembro o chega que eu para mim e respondi. pergunta. E algumas pessoas ficam gravadas. Eu lembro de um cara que ele falou assim: Marcela, eu tava pensando para na entrevista que eu divorciei no Brasil, aí eu vim aqui para Irlanda e eu quero casar. Eu falei, meu amor, Respondeu no lugar que errado. que tem a ver você falar isso na entrevista, né? Outras pessoas falam assim, eles também perguntam, né? Por que Irlanda? Aí a pessoa fala assim, porque é o país mais barato e eu posso trabalhar. Sim, eu acho que eu Entende? respondi tipo isso, assim, alguma coisa que me... Não, eu vim pra cá, mas depois eu quero... Daqui a 5 anos eu me vejo no Canadá. Né? É um tiro no pé, Entendeu? praticamente. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir que você quer passar o resto da sua vida aqui na Irlanda, que você se apaixonou pelo país dele. Eles não têm interesse em contratações a curto prazo, né? Eles querem a pessoa para realmente viver aqui, definitivo, né? Para crescer ali na Para empresa. crescer, sim, sim. Eles não têm Agora interesse em curto prazo. Desculpa, agora da pergunta do Fê, eu vou voltar para Sara, mas assim, uma coisa que eu vi, a Sara é muito resiliente, né? Como eu conheço assim, a história dela toda, Sim.
a Sara, ela não, para mim, tá? Isso é a minha opinião. Ela não tem um ponto de falar assim, isso daqui me quebrou. Não, cada coisa que vem, ela sabe onde ela quer chegar, então vem uma coisa aqui que dá uma quebrada, ela fala, cara, mas eu vou chegar aqui. E ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela vai, sabe? Então ela não se dá a chance, né, de ficar prostrada em frente aos nãos. E isso é um perfil. Não é que não sinta dor, não é que não fique para baixo. Eu sei que teve um período antes de vir para Irlanda, né, que ficou muito para baixo por conta do luto da criança, também que ela abriu para mim, né, que não foi aquele ano fácil, mas mesmo assim ela se deu o tempo, né, de gerir tudo o que aconteceu e depois foi para o rumo dela, o que ela tinha que fazer. E eu acho que é muito isso, sabe? Me vem muito assim aquela analogia do antifrágil. Se vocês pensarem, por exemplo, num bambu, né, que é uma árvore tão grande, cara, o bambu ele não é rígido, ele se curva, conforme o vento vem, ele se curva. Flexível. E porque ele se curva, ele consegue passar as tempestades e depois continuar ali no que ele tem que fazer. E eu sempre falo isso para o pessoal: tempestade vai vir para todo mundo vai ter falecimento na família, doença, problema, problema financeiro, desgaste, estresse de visto, sabe? Mas aonde você quer chegar? E aonde você quer chegar tem que ter um motivo tão forte que esses probleminhas, né, que tudo vai passar, não te tire do seu rumo. E eu acho que o segredo da Sara, na minha opinião, é que ela sabe onde ela quer chegar. Então, independente do que acontece, ela respira, entende o momento, ajusta o que tem que ajustar e continua seguindo, sabe? Sim, é exatamente isso. Eu vou aproveitar para responder essa pergunta, Uhum. continuando a minha história. Durante o tempo que eu estava fazendo o curso, da Marcela, eu sofri um acidente de scooter, tá? Eu tinha scooter elétrica para ir trabalhar. E eu caí, estava numa velocidade de 20 quilômetros por hora, caí perto de casa, caí do nada. Mas eu caí com o rosto no asfalto, e quebrei meus 4 dentes da frente e quebrei o nariz nessa queda. Essa queda acabou comigo, né? Eu estava reiniciando um processo, estava super animada com o curso preparatório, e aí veio essa queda e acabou com o meu psicológico. Aí essa queda, isso eu estava nas minhas férias para fazer a última renovação. Estava com o dinheiro da renovação guardado e acabei que tendo que gastar esse dinheiro com a cirurgia odontológica, porque os 4 dentes saíram. Eu não perdi, não caiu no chão, mas eles foram pro além, no céu da boca, ficaram fora do lugar. O acidente ocorreu numa sexta-feira à tarde. Fui pro hospital, o Beaumont Hospital, e fiquei a madrugada toda no hospital. Passei 12 horas no pronto-socorro. Você imagina o quanto que eu não estava sangrando, porque arrancar 4 dentes numa porrada, né? E assim que eu saí do hospital, no hospital não resolveram muita coisa, só fizeram os exames, fizeram raio-x, mas me liberaram, me deram medicação para dor e tal, e não fizeram nada porque disseram que era assunto de dentista. Então, cheguei em casa, eram as 5 horas da manhã, tomei banho, tentei dormir um pouco, e assim que acordei, já fui tentar contato com o dentista, porque a médica disse que eu tinha que colocar os dentes no lugar logo, porque senão eu ia perder. Aí consegui, no sábado fui pro dentista, a clínica brasileira, e acabei gastando todo o meu dinheiro da renovação nessa cirurgia, nessa mini cirurgia, para colocar os dentes no lugar, fechar, costurar o céu da boca, para tentar recuperar os dentes, né? E nesse meio termo, enquanto eu estava no hospital, lá sangrando, a única coisa que eu pensava era voltar para o Brasil. Eu queria pegar um voo sangrando daquele jeito mesmo e voltar para casa. Porque eu dizia assim, pronto, eu não tenho nenhum dinheiro além desse dinheiro da renovação, né? Como eu disse anteriormente, eu não estava trabalhando focada em juntar dinheiro, nada disso. Então, eu estava trabalhando o básico somente para sobreviver. Então, disse, como que eu vou fazer? Tem esses gastos e eu só tenho o dinheiro da renovação. Vou pagar isso, que é a saúde em primeiro lugar, mas e como é que eu vou renovar? Né? Eu preciso voltar. Não vejo como continuar aqui.
Aí fiz essa cirurgia no sábado, a odontológica, né, que costurou todos os meus dentes, né, o céu da boca e tudo. E aí foi-se embora meu dinheiro. Foi todo o meu dinheiro. Eu raspei a minha conta de euros. Ainda tive que pegar o meu cartão de crédito do Brasil e estourar meu cartão de crédito, converter para completar. Eu fiquei zerada. No final das contas, depois desse acidente, eu não tinha dinheiro nem para comer e nem para pagar aluguel. Caramba. E aí, graças a Deus, Deus proveu e apareceu pessoas que eu não esperava e me ajudaram, né? Sara, a gente vai fazer uma vaquinha, os meus amigos lá da Denata, da Emirates, fizeram a vaquinha para pagar meu aluguel. O pessoal de casa comprava comida para mim. E aí precisava do dinheiro do visto que eu não tinha, o dinheiro da renovação. Todo mundo me emprestou dinheiro. Eu consegui e sem pedir nada. Então as pessoas chegaram até a mim para me ajudar e eu consegui ficar aqui, né? Porque eu não queria voltar para o Brasil. O meu foco era conseguir a profissão, a vaga na minha profissão. Mas eu não via como continuar aqui no Brasil, né? Eu estava esperando... Isso eu não contei para minha família de imediato. Sim. Mas eu estava esperando o momento de ligar e disse... Gente, dá um jeito e compra uma passagem para mim, porque eu não tenho nem o que comer aqui. Eu estava esperando isso. Mas as coisas foram se ajeitando. Meu psicológico ainda muito abalado, né? Porque eu fiquei 20 dias sem trabalhar. E você sem ter dinheiro. Eu sempre fui uma mulher independente, mãe solteira... Eu nunca dependi financeiramente de ninguém, então era uma situação nova para mim, e sem a ajuda da família, sozinha. Então, foi bem complicado, psicologicamente falando para mim, né? Mas aí eu parei, Felipe, e disse assim, cara, eu tô aqui sem trabalhar, não posso fazer nada, eu não tenho como ir trabalhar, é uma coisa que eu não posso mudar. O que eu posso fazer agora para continuar? Beleza, minha vida tá resolvida. O aluguel tá pago, a renovação tá paga, o visto tá pago, tá tudo ok. Eu só tenho que voltar para onde eu tava. O meu foco, qual era o meu foco, o que eu tava fazendo no momento? Então, eu fiz o meu mindset, mudei, né? Saí daquela depressão que eu já tava em depressão por causa desse acidente e reverti. Disse, não, vou aproveitar esse tempo que eu tô aqui e vou começar a aplicar vaga. Né? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que virar esse jogo, eu não posso ficar, não adianta nada eu ficar deitada aqui em cima da cama, chorando, me lamentando porque estou sem dinheiro. Não ia resolver. Não ia resolver, né? Então foi a questão de mudar o mindset. Voltei para o meu foco e comecei a aplicar as vagas, né? Mas foquei no curso, finalizei o curso com a Marcela. Fiquei preparada, né? Literalmente 100% preparada. E apliquei mais vezes. Lembra que eu disse a você que era 10 vagas por dia? Como eu tinha tempo, eu disse, não, eu tenho que aproveitar esse tempo para receber muitas ligações, para fazer as chamadas de vídeo, as entrevistas online. Eu tenho que aproveitar esse tempo que eu estou em casa, né? Vamos fazer valer a pena dessa queda, vamos tirar proveito dela, né? E assim eu fiz. Dobrou a meta. Dobrei a meta, lascada, com a boca toda costurada, nariz quebrado, inclusive o nariz ainda está quebrado, mas foi isso que eu fiz. Então, como não se frustrar após, né? Você falou, no caso, 5 entrevistas, mas é aquela coisa, você achar o caminho do voltar pro manter o foco, né? Você sai, obviamente, nós somos humanos, a gente sai do foco às vezes, mas refaz a cabeça, mindset e volta a focar naquilo, no seu objetivo. Não adianta nada você ficar se lamentando, né? Você tem que realmente focar. Nas entrevistas, foram 5 entrevistas frustradas. Analisa onde... Eu sou assim, né? Eu analiso onde eu errei, onde foi que eu pequei, o que é que eu posso melhorar, onde eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar na pronúncia das palavras para passar mais segurança. Isso faz muita diferença, né? Para você sair daquele inglês básico, o seu vocabulário, tudo isso passa mais segurança para quem está assistindo a sua entrevista, né? Então, é isso que eu digo. Para não, após frustrações, não desistir,
é manter o foco, olhar onde errou, tentar corrigir, procurar corrigir e seguir até conseguir. E você vai conseguir. Eu consegui e todo mundo consegue, sim. Se focar, todo mundo consegue. O segredo é continuar mesmo frustrado, é continuar mesmo não acreditando, é continuar mesmo não querendo, porque se a gente esperar estar bem para correr atrás do objetivo, cara, é muito difícil, porque a maior parte do tempo a gente está vivendo um desafio, gente. É muito difícil a vida estar 100%. E se eu parar cada vez que a vida estiver difícil, por um motivo ou pelo outro, pronto, eu não chego a lugar nenhum. É assim, cara, tá bom, tô doente aqui, mas tenho um tempo livre, vou fazer. Tá bom, tô chorando aqui porque aconteceu tal coisa, mas vou fazer. Eu lembro, né, vai vindo insights assim na cabeça, alguns clientes, que eu tava com uma cliente, ela tava com ataque de pânico, tudo, o irmão dela tinha acabado de falecer de lúpus, né, e ela também teve lúpus, mas ela conseguiu reverter a situação. E ela chorava muito, tudo, e eu falava para ela, fulano, chora tudo que você tem que chorar, mas assim, chora à noite. Você chora da meia-noite às 6, agarra seu travesseiro, chora, chora, chora. Mas 8 da manhã você lava a tua cara e você vai aplicar para essas vagas porque você quer ficar na Irlanda, não quer? Quero. Então, filha, você chora à noite, mas durante o dia, bora que bora, né? E aí, às vezes, a gente tem que ser um pouco firme, igual a Sara falou, né? Marcela me frustrou ali no primeiro momento. Eu tenho sim esse ponto que eu sou firme com o pessoal, com muito amor, com muita educação, abraço a causa de vocês, vou junto com vocês, mas tem hora que eu tenho que ser firme para tirar vocês da situação que vocês estão, porque ficar chorando, se vocês choram e eu chorar junto, ninguém chega a lugar nenhum. Não dá certo. Então, se Todo mundo você, só vai chorar, vai todo mundo vai virar um chorar. Então, rio. enquanto você erra, se um tá chorando, eu falo, engole o choro e vamos fazer o que tem que ser feito, mesmo chorando. Aí a pessoa vai e faz, e quando ela consegue, cara, o sorriso que vem, a alegria que vem, ela fala, valeu a pena eu fazer, mesmo Sim. doendo, menos chorando, mesmo não acreditando, mas eu fiz porque aí a recompensa vem. Então a gente tem que ser forte, tá? E isso é todo mundo, inclusive eu, acredito que o Fê também. A gente tem nossos desafios, imagina, né? Deixar de correr atrás do sonho por conta dos desafios da vida, não tem como, né, gente? Tem que Não quer, seguir, não né? quer dizer que é fácil. Não, Que na Não, hora você não, tem que, não. né, lutar contra o seu próprio instinto Sim, humano, né? sim. é, Mas, Você quer estar lá deitadinho em é, posição fetal e chorando. é, Mas a sim. vida não funciona desse jeito, né? Não. O intercâmbio ensina muito isso, né? Porque enquanto a Não. gente está no Brasil, perto de família, perto de amigos, a gente tem esse conforto. Mas em outro país, longe de todo mundo, ainda quando as pessoas não te conhecem, né? Você não criou aquela relação profunda, cara, tu fica doente, tu passa necessidade, você tem que levantar da cama porque você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que pagar o aluguel. Ninguém vai falar assim, ah, não pagou o aluguel, mora aqui com a mãe, mora aqui com o pai. A gente não é, tem isso, né? E aí o intercâmbio ensina essa Não. resiliência, né? Aí a gente vê quanto nós éramos mimados até a Sim, gente sair do país, né? É super total, engraçado isso. total. É. E aí, então, Sara, depois Aí, de tanta luta, como é que foi? Como é que foram depois os da dias? luta veio a Como é vitória. que foram os dias de glória aí? Como é que foi assim conseguir o emprego? Então, depois dessa bomba de aplicações que eu fiz, né? Fiz duas entrevistas. Uma foi, fui ao local, fui ao site, Foi foi presencial. presencial, né? E, assim, pela primeira vez, eu me senti... Sabe quando você sai da entrevista e diz assim, nossa, foi maravilhoso, eu consegui essa vaga aqui, foi certo, eu não tenho... Sim, é incrível como o roteiro da entrevista encaixa com o curso preparatório que foi, né? Então, tudo dá um match. E não é aquela coisa de decoreba, né? As entrevistas não funcionam assim, né? São técnicas específicas, mas são... Você consegue responder qualquer pergunta que ele faça, e você consegue responder bem pelas técnicas do curso, né? Então, eu fiz essa primeira entrevista, e tinha certeza que ia passar, né? E no outro dia eu fiz outra entrevista, só que foi por videochamada. Aí no terceiro dia, isso eu ainda não estava 100% recuperada do acidente, né? Ainda estava em casa, ainda não tinha voltado a trabalhar.
Mas fui toda lascada, eu nem andava direito, porque a queda, o corpo... Mas foi. Mas fui toda O importante dura. é que foi. Mas não passei nada para eles, né? Para lá, bem segura de si. Aí tava usando aparelho, nossa, fiquei com tanta raiva daquele aparelho. Porque os dentes tinham caído, tinha que amarrar tudo para os dentes não caírem de novo, né? E o aparelho atrapalhava a minha dicção. E o inglês com a dicção, nossa, meu Deus do céu. Vai ficar mais fácil, né? Claro, né? É a minha vida, né? E aí, a segunda entrevista foi no dia seguinte, após a outra, né? Por videochamada também. Aí fiquei sabendo o resultado, o feedback da presencial, que eu tinha passado, porém eles não me escolheram porque eu precisava de visto, né? E aí tinha um profissional menos qualificado que eu, porém que tinha o Red Passport. Então eles estavam com pressa e não podiam esperar o tempo da aplicação de visto. Eles escolheram esse outro profissional, mas me disseram que eu tinha passado na entrevista, né? E aí eu fiquei com a segunda opção, que foi a chamada por ligação, a entrevista por ligação, que eu também me saí muito bem, né? A gente sabe quando se sai bem nas entrevistas, né? Você sente. E foi essa última que é o meu emprego atual, que deu super certo, né? Depois dela, houveram mais 2 entrevistas, foram 3 entrevistas no total, né? Com o corpo técnico e com a parte de diretoria da empresa, mas todas as entrevistas foi tudo fluido, tudo tranquilo, tudo muito alinhado, sabe? Então, deu tudo certo. Então, no final eu terminei essa fase das entrevistas em novembro, né, do ano passado. Em dezembro, no meio de dezembro, eu assinei o contrato. E em janeiro eu tive o meu visto. Olha. Aí tive que pagar a última renovação porque, assim, não ia dar tempo, né? Eu não quis ficar sem visto, né? Até porque para aplicação você tem que estar legal aqui. Então, não tive como fugir disso. Mas eu volto a dizer, se eu tivesse começado antes o processo, eu tinha economizado 2 vistos de estudante, né? 2 renovações de estudante. Quais foram os pontos, assim, que vocês poderiam dizer que você acha que mudou das entrevistas passadas, né? O que será que o curso ajudou em si? Foi na confiança? A confiança, total a confiança. Porque você responde de forma técnica, né? Você não responde, como eu disse, a minha primeira entrevista, eu respondi o desejo do meu coração. Não, daqui a 5 anos eu me vejo no Canadá. Não é isso que ele quer ouvir, né? Daqui a 5 anos eu me vejo como profissional estabilizada, aqui na Irlanda, porque me apaixonei pelo país, e assim vai. Boa, hein? Gostei dessa resposta também. Mas é a segurança, assim, que você passa, né? Isso é muito importante, você não titubear na hora da entrevista. Pensem assim, analisem o lado deles também, né? Você está desesperada por uma vaga, uma oportunidade, eles precisam do profissional, mas eles não te conhecem, né? Então, você tem que aproveitar aquele momento para falar o máximo possível de você na parte profissional. Se vender. Se vender, né? Então, é aí que entra o pitch, né? Que é o elevator, que fala de você e em curto tempo, você tem que focar muito no seu lado profissional em um curto tempo, né? Então, você consegue, em 1 minuto e alguma coisa, você consegue falar tudo da sua experiência. E é engraçado que quando essas 2 últimas entrevistas, né, que eu fiz, que foi as que foram sucesso, quando você termina de falar, você consegue ver a satisfação no rosto da pessoa, em ouvir aquilo que você está dizendo. Diferente das minhas frustrações anteriores, né?
Então, isso é muito bom, quando você fala e a pessoa tá com um sorriso, assim, nossa, caramba, ela disse, isso foi maravilhosa essa resposta dela. Até você ficou mais confiante Sim, depois. sim, até a gente fica mais confiante no decorrer da entrevista. É muito bom isso. Ô Marcela, e aí qual é a satisfação quando você vê que a pessoa, depois de tantas entrevistas frustradas, né? Aí tudo bem, né? A Sara tem a responsabilidade e o mérito também, mas você também teve o papel ali de colocá-la no caminho certo, né? Como é que é Sim. a sua satisfação também de ver esse resultado? Fê, eu vou ser bem profunda, assim, tá? É, hoje eu tô com 36 anos, faz 6 anos que eu tô na frente da MTO. Até quando eu fui para Irlanda, eu jurei que eu nunca mais ia trabalhar na minha área, né? Minha primeira formação foi ciências contábeis, trabalhei 10 anos no Brasil, mas aí trabalhando nos bonitinhos, queridinhos, que a gente chama, né, de subemprego, como todo mundo, é lógico que eu voltei para a área contábil porque eu consegui um visto, né? Cara, eu fiquei então 12 anos no mercado de trabalho tradicional e eu nunca me achei, né? Então, o máximo de tempo que eu ficava numa empresa era 3 anos, já saía, eu tive picos de depressão, assim, né, nessa época, né? E a primeira vez que eu me encontrei na vida de fazer uma coisa e falar assim, cara, isso daqui vai até o resto da minha vida, eu me vejo, né, fazendo isso, envelhecendo, fazendo isso, é o que eu faço na M2, porque eu sou muito apaixonada em gerar essa transformação no outro. Se paga um preço, porque imagina, tá? A história da Sara, imagina, multiplica isso, né, por centenas ou milhares durante todo esse tempo, aqui no meu ombro, porque eu sou a primeira pessoa que eles veem e eu tenho que segurar firme quando eles estão para cair. Então, lógico que sim, que tem um preço a pagar. Mas eu ver uma vida transformada, depois eu vejo, né, pessoal casando, comprando casa, tendo filho, tudo isso, assim, já aconteceu, né, com os clientes mais antigos. É uma satisfação tão grande de falar, pronto, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, vale a pena. Não dá para explicar em palavras, tá? Em palavras não dá, mas emocionalmente falando, é muito recompensador. É porque essa mudança do Stamp 2, muita gente se frustra com a Irlanda, mas por quê? Porque tá vivendo aquela Irlanda do estudante, das 20 horas legalmente, né? Tudo bem que a pessoa faz 40 e tal, mas ela não consegue ainda morar na casa sozinho, não consegue futuramente ali comprar o seu carro, comprar a sua casa e tal, não consegue viver aquela Europa que prometeram a ela, Sim, né? A Sim, verdade é essa, né? é, Então, quando você muda ali do Stamp 2 para o 1, que parece uma regressão, o número é uma é a regressão, regressão que vale a pena. mas na verdade é uma progressão, né? Então, você consegue usufruir das coisas boas que tem aqui. Sim, total. exato. Então, eu meio que saí do... Meu status foi assim de sem cirurgiada, em cima de uma cama, depressiva. 3 meses depois eu tava com um carro com Stamp One e sendo engenheira aqui na Irlanda. Então foi assim, eu mudei num estalar de dedos, mas vocês viram que foi um caminho Foi um estalar bem, bem difícil. comprido. Mas e aí? É. Então, desculpa, você vai falar alguma coisa? Não, eu ia falar aquela coisa, né? O sucesso acontece da noite pro dia, né? Sim, Mas a pessoa não exatamente. viu, né? Todos os dias, todas Mas o as noites, caminho... né? Então, me conta então como é que foi depois da notícia positiva e tudo mais. E, na verdade, assim, o primeiro dia como engenheira aqui na Irlanda. Olha, insegurança, né? Não por questões de inglês, não por isso, mas aquela coisa de que, nossa, eles me deram a oportunidade e eu não posso decepcioná-los, né? E eu tenho muita experiência na minha área, mas no Brasil, aqui não. Então, eu aceitei. Então, isso foi mais uma... Foi igual você que falou no começo, como foi a sensação de engenheira para cleaner. Foi praticamente a mesma coisa, só que de engenheira para engenheira, porém engenheira na Irlanda.
os métodos construtivos aqui são completamente diferentes, né? Agora, por exemplo, eu estou trabalhando com timber frame, que é a construção de madeira. No Brasil não existe isso, então é tudo diferente. Então, para você ter noção, coisas básicas, eu não sei o nome. Eu não sabia nome de prego, eu não sabia nome da fita, né? De medição. Então, eu tive que aprender tudo do zero. Então, meus primeiros dias foram terríveis, né? E a construtora que eu trabalho é tudo de Irish. Então, não tem um pobre imigrante para eu conversar. Para dizer assim, vem aqui tirar essa minha dúvida. Não tem, é tudo Irish. Ainda tem que lidar com o accent deles, né? Que é complicado. Mas a insegurança, com certeza. Eu tive que reaprender, continuo aprendendo, né? Ainda, coisas básicas, né? Que eu, como engenheira no Brasil, eu dominava tudo. E aqui eu estou recomeçando, continuo recomeçando ainda. Né? Ainda não voltei, não sou uma engenheira experiente aqui, ainda estou no processo de aprendizado. É bom as pessoas saberem também que não é só porque você conseguiu trabalhar nessa área que você... Não. O seu inglês magicamente... Você conseguiu uma coisa e aí o desafio muda. Isso. O seu desafio antes era conseguir o visto. Conseguiu o visto, agora o desafio é outro. É você se adaptar à sua profissão aqui, que é completamente diferente. Os termos técnicos são diferentes. Não é uma simples tradução de você coloca lá no Google e traduz. Não é assim que funciona, né? Então, é uma nova adaptação, um novo challenge, com certeza. Mas é um challenge gratificante, porque você está naquilo que você tinha planejado, né? Foi o seu objetivo. Então, basicamente, assim, meu dia nossa, realizei meu sonho, eu tô aqui. Caramba, eu sou engenheira na Irlanda. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? O que é isso? O que esse povo tá falando nessa reunião? O que é isso? Tô perdida. O que é que eu fiz da minha vida? Então, é assim, altos e baixos, muitos momentos de insegurança, porque eu ainda tô na fase de aprendizado. Mas, tá sendo maravilhoso. E é uma coisa que eu tenho para acrescentar. Os Irishes, eles são muito pacientes. Não existe ninguém me cobrando. Eu sou uma pessoa que eu me cobro sozinha por completo. Eu sou perfeccionista. Mas não tem ninguém no meu pé, não tem ninguém me cobrando. É tudo no meu tempo, tudo... eu cometo erros, obviamente. Eu cometo erros, peço desculpa. Aí não, falo, tudo bem no seu tempo. Não se apresse. Não se sinta mal por isso. Eles são muito acolhedores, muito pacientes. E é o ideal para um recomeço. Os Irishes, eles são maravilhosos. Eu não tenho absolutamente nada do que reclamar. Eu estou sendo muito bem acolhida. Eles realmente... Eles estão me ensinando de uma forma e sem diminuir ninguém, eles não têm isso de humilhação, de diminuição de cargo, não existe isso aqui. Então, está sendo uma experiência maravilhosa. Pô, eu fico feliz com essa história, né? Porque não foi uma história fácil, não foi simples, muitos desafios, muitas coisas que aconteceram. É claro que a gente deu uma pincelada aqui, né, de cada coisa, mas de ouvir histórias assim, eu fico feliz, fico muito satisfeito. Eu fico feliz de trazer isso para cá, porque eu estive lá do outro lado, né, assistindo, antes de vir para cá, o cursinho preparatório do estudante intercambista é o Boulder Podcast, né? Então, eu fico muito feliz de estar desse lado de cá agora, contando a minha experiência, né? Porque quando eu estava analisando e estudando o Brasil, no Brasil, sobre vir para cá, é muito importante a gente conseguir passar as informações corretas, né? Não aquele sonho que se pintam, né? Passar a realidade mesmo, que é o caminho de estar aqui, né? Bom, obrigado. Eu queria que a Sara validasse uma fala, né? Que ela desse uma ressalva. Sara, quando você falou, né? Depois que a gente consegue um trabalho dentro da área, os challenges são outros, né? E vem outros desafios. E eu vejo muita gente, chega até a mim
travado para fazer uma entrevista, porque a pessoa tem medo que ela não vai conseguir trabalhar, né? Depois que ela Sim, conseguir o emprego. Então ela já vem uma ansiedade tão grande. Mas, cara, como que vai ser lá depois? E como que eu vou fazer, etc e tal? E aí eu entro e falo, ó, vamos lá. É um passinho por vez, sim. né? Vamos só pensar na entrevista, a gente faz a entrevista, você passa na entrevista, consegue o seu visto, e aí trabalhar é uma outra coisa. O que a gente precisa Sim, agora um é a problema de cada entrevista. vez. É. Exato. Exato. E aí, né, se eu tiver essa liberdade, eu até queria, Sara, que você desse um conselho para o pessoal que se trava de fazer uma entrevista, trava de enviar um currículo, trava nesse step, porque a pessoa tem medo do depois Do que ela for depois. contratada. Aham, Então, é, tá? é, não se preocupar com isso, porque as coisas aqui é incrível como elas acontecem. É diferente. Eu não sei explicar por quê, mas tudo flui. Se você conseguiu o seu visto, né? Então, você está ainda na fase da seleção, fase de entrevista, foca no teu visto. Conseguiu o visto, aí a gente vai focar na fase de adaptação do trabalho. É outra coisa, isso vai depender das pessoas que você vai trabalhar, do local que você vai trabalhar. Então, não é uma coisa que você tenha o controle. Não adianta nada você ficar com ansiedade e com medo de dar um passo para frente pensando no pior. Eu pensei isso também, não vou mentir, eu confesso. Eu dizia, mas gente, como assim eu vou trabalhar só com Irish? Não tem um imigrante para eu conversar, porque de imigrante para imigrante a gente se entende, né? Aí fiquei muito insegura, com muito medo, né? Mas não se entregar a esses pensamentos, né? Entrar de cabeça, aceitar como um challenge e enfrentar. É mais um desafio na sua vida que você precisa vencer. E o mercado aqui, não estou falando só da parte de engenharia, porque eu tenho muitos amigos em outras áreas, eles são, um povo que abraça, né, o profissional imigrante. Então, vai acontecer, vai fluir, cada um tem o seu tempo, mas não se preocupar com essa questão de adaptação. Você vai se adaptar, não vai ser da noite para o dia, vai ser difícil, você vai cometer erros, você vai ficar com vergonha, você vai se sentir inseguro, mas eles sabem que você está aprendendo, eles sabem que você é imigrante, eles sabem que você veio de outro país, mas além de tudo, eles sabem da sua força de vontade de ter mudado de vida para continuar na sua profissão. Então, eles têm essa noção, eles admiram você sem fazer nada. Eles te admiram só pelo fato de você ter saído do seu país, do conforto da sua casa, da sua família, para vivenciar um mundo novo, e cheio de desafios. Eles já te admiram a partir disso aí. Então, não se diminua e não tenha medo disso, porque tudo vai dar certo, tudo vai se encaixando com o tempo. É só dar tempo ao tempo e confiar no processo que vai tudo acontecer. Pô, adorei. Perfeito. Adorei, gostei. Bom, então, Sara, eu queria que você deixasse uma mensagem até para quem está, talvez, numa situação parecida com a que você estava, da frustração, da busca do emprego. Eu sei que é difícil você sair de estudante, sair do Stamp 2, né? E entrar na sua área, ganhar o Stamp 1, ganhar não, conquistar, né? Eu queria que você desse uma mensagem para quem talvez esteja nesse período. Da frustração, né? Então, não desista. As dificuldades, elas vão aparecer, né? Pensa quão grande é a mudança de você de sair do seu país para reiniciar uma vida aqui, começar um tudo novo. Então, não tinha como ser fácil, né? Não é um processo, não é um simples acontecimento. Então, são desafios, né? E as frustrações, elas são normais de acontecer, porque é um mundo novo, é um país novo, uma língua nova, uma cultura nova, o processo seletivo é completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente precisa se adaptar a isso. E a fase da adaptação, ela leva para a frustração. Mas é momentânea. A partir do momento que você consegue, você vai aprendendo com seus erros, né? Você vai aprendendo com as pauladas mesmo.
Mas o que eu recomendo é que se prepare o quanto antes, né? Você pode evitar muitas pauladas se você já começar bem preparada, né? Você evita bastante frustração. Se você tivesse, por exemplo, o que você falou da M2, da Marcela, se você Sim. tivesse antes das 5 entrevistas, até no momento lá de fazer o currículo, já tivesse entrado em contato, talvez... Olha, se eu tivesse conhecido a Marcela no Brasil, eu teria vindo como intercambista, porque eu precisava do inglês, né? Mas eu teria feito só uma renovação, o primeiro curso, né? E tinha feito o preparatório nas férias. Eu já imaginei, né? O arrependimento da vida toda. Nas férias teria feito o curso dela e teria conseguido o visto nas férias, sem precisar pagar uma renovação. Então, eu teria economizado 2 renovações aí. Já teria estado na minha profissão há muito tempo atrás, né? Porque no final do primeiro curso, eu já tinha condições de participar de entrevistas, já tinha inglês suficiente, mas eu não tinha a preparação para o processo seletivo, que foi o que o curso da Marcela me acrescentou, né? Então, se eu tivesse conhecido a Marcela antes, eu teria economizado aí 2 renovações como intercambista. Então foi um diferencial aí na sua busca. Com certeza, total. Os números não mentem, né? 5 entrevistas frustradas, 2 aprovadas pós-curso. É simples a matemática. Pô, legal, não, gostei aí. Ó, e para quem está escutando a gente aí também, tiver precisando de auxílio em vários momentos aí da busca, né, Marcela? Não só no currículo, no LinkedIn, né, na preparação. Como é que é? Me conte aí em que a M2 pode ajudar a pessoa que está escutando. Super, bora lá então. Sarinha fala muito, né, de curso, só para o pessoal entender, tá, gente? Quando a Sara fala de curso, a gente tem acompanhamento do pessoal também, tá bom? Porque eu tenho aqui a pessoa que não pode pagar por um acompanhamento na mentoria, a gente também tem tudo online, a pessoa pode acessar ali e ela fazer por ela mesma. Eu não lembro qual foi o da Sara exatamente, mas eu sei que a gente tem... Esse foi o que eu fazia por você, né? por mim, Porque esse é mais acessível, mas a pessoa que é proativa, como a Sara, ela super consegue. Mas tem gente que ela quer todo um acompanhamento, e aí existe a mentoria, tá? Como que funciona a mentoria? É uma equipe multidisciplinar que vai cuidar da pessoa, que aí entra uma tradutora para fazer o currículo, o LinkedIn Cover Letter. Então a pessoa só vai ter o trabalho de preencher um formulário, apertar o botão de enviar, e a gente que vai fazer tudo acontecer. E aí tem uma reunião individual para revisar todo o currículo, ver se está tudo ok, hora de alterar, de mudar, de colocar, de tirar, pronto, né? Então, essa parte documental, tudo certinha. Toda semana tem reunião com uma recrutadora, temos uma recrutadora no grupo, é uma recrutadora nível Irlanda e Europa, porém ela é brasileira, também colocada no mercado pela M2 anos atrás, e hoje ela está aqui com a M2 para levar para o pessoal estratégia de busca de emprego, como buscar, como não buscar, o que os recrutadores precisam, o que eles querem. Ela sempre faz, no final de cada reunião, uma simulação de entrevista, porque aí o brasileiro já tem aquela sensação de como seria uma entrevista com o recrutador, em que pese é uma brasileira, mas tudo em inglês, né? Então tem esse conforto, mas também tem esse desafio. As aulas de inglês voltada para técnicas de entrevista. Então, aqui não é aquela aula de inglês que você vai aprender o verbo to be. Você vai aprender o quê? Técnicas de entrevista para que você consiga atender um telefone, para que você consiga discorrer da sua carreira de uma maneira estratégica, que a gente até fala, né, que é o storytelling. Não sei se o pessoal conhece, mas storytelling é a arte de se contar história. E quando você conta uma história de maneira estruturada e você consegue ativar certos pontos, né, ali na mente da pessoa que está te ouvindo, a pessoa ela fica mais receptiva, mais aberta e ela é mais propensa a falar um sim para você. Ou seja, de levar você para a fase final da entrevista ou já te contratar ali. Método STORE, que é um método de resolução de problema. A Sara falou alguma coisa no meio do podcast, né, de cara, como que eu iria pensar sobre 5 anos ali no momento da entrevista.
Porque, na verdade, na entrevista não é para pensar. Na verdade, a entrevista não é o momento do input, é o momento do output, que a pessoa só tem que colocar para fora o que ela já treinou nos bastidores, né? E às vezes os recrutadores dão uma situação para a pessoa resolver ou pede para a pessoa trazer alguma situação que ela já passou dentro da área dela para que ela traga a solução. Só que não é qualquer solução, tem que estar de maneira estratégica, porque ele está esperando aquilo ali do método STORE. E aí a gente já prepara a pessoa nos bastidores para que ela brilhe sozinha, o brilho é todo dela. A gente faz o trabalho e ela brilha sozinha. A criação do personal branding da pessoa, porque o personal branding, tudo, né? Tudo se comunica. A própria pessoa, a linguagem corporal, a roupa, a maneira de falar, tudo comunica e vai além das palavras, né? Então, assim, são muitos pontos. É desde um telefone até a criação do seu personal branding e você repetir, 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 porque é a repetição que faz você realmente aprender e não decorar. Né? Isso aí é PNL, isso aí é neurolinguística e tudo isso. Então, Fê, tá. E aí a parte, né, da expertise de visto, temos parcerias com advogado, que aplica para visto, se a pessoa precisa, temos parcerias com tradutores. Então, o que a MT Academy ela não entrega diretamente, ela vai ter os parceiros, ou seja, entrou aqui na MT Academy, a gente vai cuidar da pessoa até ela chegar no mercado. O que a gente não consegue fazer é realmente, né, dar o emprego para a pessoa, porque isso depende do mercado. Porém, nós temos uma comunidade só de clientes, que ali acontece networking, ali acontece vagas também que o pessoal disponibiliza quando eles sabem, porque eles indicam, né? Porque quem indica também recebe na Irlanda, isso é ótimo, assim, para quem está procurando emprego, tá? É mais ou menos isso, tem 6 meses de duração esse acompanhamento. O pessoal às vezes fala assim, 6 meses é muito tempo. Cara, se você conseguir em 2, perfeito. Mas se você não conseguir, saiba que você tem 6 meses, né, de uma equipe multidisciplinar cuidando de você, tá? Isso, Fê. Então, ó, galera, é um menu grande aí para todas as necessidades aí. Então, se você veio nessa busca aí, né, de querer realmente ter uma carreira aqui na Europa, não quer apenas, né, fazer os 8 meses e voltar para casa, você tem uma visão de longo prazo, entra aí, tem um link na descrição. Mas eu vou dizer aqui para quem está escutando, né, no Spotify é boulderpodcast.com/M2, M2, né, boulderpodcast.com/M2. Então, M2, né, para a galera que está escutando aí. Então, você clicou lá, vai direto para o WhatsApp e vai conversar lá com o pessoal da M2. Exato, Fê. E eu quero fazer um adendo. Isso daqui, tá, gente? É uma vírgula, é um adendo para não bagunçar a informação. Sim. Tudo que a gente está falando aqui é para o mercado de trabalho irlandês, certo? Beleza, tá? Mas existe um serviço que hoje eu, Marcela, como dona da M2, estou entregando diretamente, mas não está na rede, não está na rede ainda, né, por hora, que é quem está começando negócios digitais, que fala, cara, não está dando certo o visto, não estou conseguindo entrar na minha profissão, ou não quero ficar na Irlanda, quero liberdade geográfica, tenho o desejo de ter meu próprio negócio digital. Eu tenho uma mentoria que eu pego ali na mão da pessoa do zero, desde ela criar o produto até ela conseguir ter seu negócio digital, tá? Então, se por acaso quem estiver assistindo não tiver de olho no mercado de trabalho tradicional com visto de trabalho, mas tem o desejo de trabalhar no digital, como eu, como Boulder, como tantas outras pessoas, né? Pode entrar em contato também, porque existe uma mentoria específica para isso, tá bom? Aí a gente fala aqui no WhatsApp, quando a pessoa quiser, beleza? É isso aí. Galera, então o link está aqui na descrição deste episódio e no primeiro comentário fixado. Então não esquece, tá certo? Então eu queria agradecer novamente a Sara por ter compartilhado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A sua história. Muito obrigado, muito bonita a sua história e eu te desejo todo sucesso aí nessa carreira aqui na Irlanda e na vida pessoal também. Obrigada. Galera, se você tá gostando aí dessa série, vai vir mais por aí, né, não, Marcela? Sim, senhor. Já temos as próximas pessoas agendadas já. É isso aí. Se você estiver gostando aí dessa série, acha que está trazendo informação para você, então clica aí no like, né? Deixa aí o joinha nesse vídeo. E se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve para não perder as próximas histórias que tem por vir.
É isso aí. Obrigado, Sara. Não. Obrigado, Marcela. Obrigado. Valeu. Manda um isso. tchau aí na câmera aí. Tchauzinho, Valeu. gente. Obrigada pela presença. Tchau.